Olá pessoal, vamos começar mais uma aula hoje falando ainda sobre sangue. Na aula passada a gente falou sobre o sistema ABO. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o fator RH. Então quando a gente fala de sangue, geralmente a gente ouve falar, né? Sangue tipo A positivo, B negativo. Então esse positivo e negativo é o fator RH que a gente vai falar hoje. Então começando aqui, ó, tá dizendo que o fator RH ele é uma outra proteína, diferente da proteína do sistema ABO, que também fica na membrana das células, na membrana das hemácias. Foi encontrado lá no macaco rhesus pela primeira vez, por isso que recebeu o nome de fator RH, tá? O fator RH ele é mais simples de estudar do que o ABO. O ABO a gente falou lá que ele era codominante, né? Que o IA tinha a mesma força no fenótipo que o IB, que também tinha polialelismo, porque a gente tinha 3 alelos diferentes, que era o IA, o IB e o Izinho. Aqui é a mesma coisa que a gente estava vendo antes, lá na primeira lei de Mendel, que a gente só tem 2 alelos mesmo, que aqui a gente chama de Rzão ou Rzinho. E se o indivíduo tem Rzão alguma coisa, ele vai ser o fenótipo positivo, desculpa. Se ele é Rzinho, o fenótipo dele vai ser negativo, porque ele não vai ter a proteína D na membrana da hemácia. Então, essa proteína D é que é o fator RH das pessoas. Quem tem a proteína é positivo, quem não tem é negativo. Aqui está mostrando como é que a gente faz para fazer a testagem do fator RH, que é basicamente igual a gente fazia para o sistema ABO, que a gente pingava a gotinha de sangue, colocava em cima um soro anti-A, anti-B, para descobrir qual tipo de sangue a pessoa tinha. Aqui é a mesma coisa, está mostrando que, primeiro, pegou uma injeção de sangue, né, do macaco reso e foi colocado no coelho. O coelho começa a produzir, então, os anticorpos anti-RH, e esses anticorpos do coelho são retirados dele, junto com o sangue, feito então um soro de anti-RH. Esse soro é utilizado para detectar a presença ou não da proteína. Então lá, pinga lá o sangue da pessoa na lâmina. Pinga o soro anti-RH. Se tem reação, é porque a pessoa tem o fator RH no sangue, então ela é positiva. Se não tem reação, é porque ela não tem essa proteína no sangue, então ela é o fator negativo. Então, se teve reação, é positivo, se não teve reação, é negativo. E olha só como é que funciona para doar o sangue. A pessoa que é RH positivo, ela pode receber tanto do positivo quanto do negativo, mas ela só pode doar para quem também é positivo. Quem é negativo pode doar tanto para negativo quanto para positivo, só que só pode receber de quem é negativo também, tá? Então, lembrando, né, parecido até com o sistema ABO, lembra que o sistema ABO lá, o sangue tipo O não tinha proteína, então ele pode doar para todo mundo. Aqui é a mesma coisa, ó, o negativo não tem a proteína, então ele pode doar para todos. Como o positivo tem, só pode doar para quem tem também. Olha só esse slide aqui, que ele é bem importante. Está dizendo ali que se a pessoa recebe uma primeira doação de sangue com o fator RH errado, não dá muito problema para ela, tá? Por quê? Porque o sangue, as células sanguíneas, elas sobrevivem pouco no nosso corpo. Elas são trocadas constantemente. Então não dá tempo da pessoa ter uma reação muito grave. Então olha lá, ela recebeu a primeira doação de sangue. No caso, uma pessoa que é fator negativo e acaba recebendo o sangue RH positivo, tá? Porque se for ao contrário, se for uma positiva recebendo de um negativo, não faz mal nenhum. O problema é o negativo que não tem a proteína receber de alguém que tem a proteína. Então recebeu pela primeira vez. Não acontece nada, tá? Com o receptor. O problema é que ele foi sensibilizado. Como ele foi sensibilizado, ele produz anticorpos para combater essa proteína do fator RH. Se ele recebe uma segunda doação de sangue errado também, então recebeu de volta o fator positivo, aí sim vai ter uma reação, porque ele já tem anticorpos prontos, né, dentro no sangue dele, no corpo dele. Esses anticorpos vão começar a reagir com o fator RH e vão começar a aglutinar, aquela reação que a gente viu no slide anterior. Quando aglutina, pode causar obstrução dos vasos sanguíneos, o que não é interessante para a pessoa, pode, né, em alguns casos, levar até ao óbito. Tá? Então, isso é importante. A pessoa que é fator negativo não pode receber de quem é positivo, porque pode ocorrer essa reação de aglutinação num segundo contato com o sangue errado. Isso é importante também para explicar essa doença.
a eritroblastose fetal, ou também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido. O que é isso? Essa doença, né, como o nome já está dizendo, acomete alguns recém-nascidos, só ocorre nessa situação que está descrita no slide. A mãe tem que ser RH negativo, o pai positivo e o filho positivo também. O que acontece? O corpo da mãe reconhece o fator RH do feto, do filho ali, como um corpo estranho. Na primeira gravidez, não causa nada. Então, vamos pensar assim. Quando eu estou falando primeira, segunda gravidez, gente, eu estou falando primeira, segunda gravidez, que o sangue do filho é incompatível com o da mãe. Ou seja, segunda gravidez em que o bebê é positivo e a mãe é negativa, tá? O que eu vou explicar agora não serve para as mães positivas. Então, as mães que são RH positivo não tem perigo de ter uma criança com essa doença. Só vai ter perigo as mães que sejam negativo e que engravidem de crianças positivas. Então, lá, primeira vez, então faz de conta que é a primeira gravidez da mulher e ela tem, né, ela é negativa e o filho positivo. Durante a gravidez, tudo bem, geralmente não acontece nada muito sério. O problema é que durante o parto, tanto faz se é cesárea ou se é parto normal, ocorre que um pouco do sangue da criança acaba se misturando com o sangue da mãe. E quando isso acontece, a mulher é sensibilizada, ou seja, ela tem o contato com o RH positivo do filho e produz anticorpos. É como se ela tivesse recebido uma transfusão de sangue errado, como a gente explicou no slide anterior. Para essa criança, não vai acontecer nada. Ela nasceu e tudo bem. O problema é quando a mulher engravida novamente de uma outra criança positivo. Por que é o problema? Porque anticorpos são passados pela placenta. Então, a mulher engravidou, o segundo filho é RH positivo, ela já foi sensibilizada lá no parto do primeiro, então o corpo dela, os anticorpos dela vão começar a combater o feto como se ele fosse uma doença, como se ele fosse corpo estranho. E pode ocorrer várias coisas, entre elas, né, até um aborto espontâneo. É sempre o segundo filho? Sempre o segundo filho positivo, tá? Então, se a mulher teve 10 filhos RH negativo, tudo bem. O problema é quando ela teve o primeiro positivo e quando ela for ter o próximo também for positivo, é que a criança vai apresentar o problema. Pode ocorrer também que a mulher, digamos que ela tenha recebido uma transfusão de sangue errado e ela já foi sensibilizada, aí sim, né, o primeiro filho positivo também vai ter esse problema da eritroblastose fetal. Mas se ela não recebe transfusão de sangue errado, geralmente é o segundo filho com o RH positivo, tá? Então, de volta, essa doença só ocorre nesse caso que está mostrando aqui, ó. A mãe tem que ser RH negativo e tanto o pai quanto o filho RH positivo, tá? De volta aqui, ó, explicando a mesma coisa. Está mostrando ali que durante a primeira gravidez, durante o primeiro parto, o sangue da mãe se mistura com um pouco do sangue do bebê. A mãe foi sensibilizada, produz anticorpos. Quando ela engravidar do segundo filho positivo, o corpo dela vai começar a reagir, passando os anticorpos pela placenta, que vão combater esse feto. E essa criança vai nascer com eritroblastose fetal. Quais são as consequências disso? Pode ter o aborto, como a gente disse, e quando não tem aborto, a criança pode nascer com esses problemas que estão mostrando aqui para vocês. Anemia, né, porque está combatendo as células sanguíneas. Icterícia, que é quando a criança nasce bem amarelinha. Lembrando que a criança pode nascer amarela por outras causas, né? Que não necessariamente é eritroblastose fetal. Pode haver deficiência mental, surdez, paralisia cerebral, edema generalizado, que é essa criança que está na foto aí para vocês, fígado e baço aumentados. Então, olhe também na foto aí, tem o fígado de um recém-nascido normal e o fígado de um recém-nascido com eritroblastose fetal, né? Mais que o dobro do tamanho. E ainda morte durante a gestação ou até mesmo após o parto, tá? Então, é bem complicado para essas crianças. Mas tem uma solução, né? Então, as mães que são RH negativo, quando elas ganham o bebê, elas já fazem o exame ali para ver que tipo de sangue é o da criança. Se for positivo, eles aplicam na mulher esse remédio chamado Rogan, tá? Rogan está dizendo ali que é imunoglobulina anti-RH, ou também chamado de gama-globulina. Então, a Rogan, ela possui anticorpos prontos
anticorpos anti-RH. E a mulher tem que receber isso até 72 horas após o parto. Depois disso não adianta mais, porque ela mesma já produziu os anticorpos dela, tá? Então não adianta. Então pensando aqui, gente, esse conteúdo não é nosso, mas já vamos aproveitar e falar sobre ele. A Rogan, ou Rogan, é um soro ou é uma vacina? Pensem comigo. Soro ou vacina? Então vamos lembrar a diferença dos dois. Quando a gente recebe uma vacina, a gente está recebendo um antígeno. O que pode ser um antígeno? Um pedaço do corpo estranho. Pode ser um vírus enfraquecido, um pedaço de uma bactéria, ou seja, alguma coisa que vai sensibilizar o nosso organismo para produzir os próprios anticorpos. Então a gente engana o corpo dizendo que a gente ficou doente. E a gente não ficou. Nosso corpo produz anticorpos. Quando a gente tiver contato novamente com essa doença, com esse antígeno, a gente já tem anticorpos prontos, já tem células de memória com a receita para produzir esses anticorpos. Então, a gente combate a doença de uma forma muito mais rápida. E o soro? O soro, quando a gente toma, a gente está tomando anticorpos prontos, que foram produzidos no corpo de um outro organismo. Como assim? Geralmente, eles usam o cavalo. Então, eles colocam lá, por exemplo, no caso do veneno de cobra. Eles colocam lá um pouco de veneno no cavalo. O cavalo, né, uma quantidade que não mata o cavalo, mas ele vai ser sensibilizado. O cavalo vai começar a produzir anticorpos. Aí eles vão lá, retiram o sangue do cavalo, processam em laboratório e retiram esses anticorpos. E quando a pessoa é picada por uma cobra da mesma espécie, ela vai lá e toma o soro. Então o soro nada mais é do que os anticorpos prontos, que foram produzidos pelo cavalo. Nesse caso, a pessoa não produz os próprios anticorpos. E se ela não produz os próprios anticorpos, ela também não produz célula de memória. Então, toda vez que ela tiver contato com o veneno dessa cobra, ela tem que tomar o soro novamente, porque ela não ficou imunizada, tá? Então, o caso da Rogan é parecido, ó. A Rogan, a pessoa está tomando anticorpos prontos. Por que ela está tomando anticorpos prontos? Para não dar tempo dela produzir os próprios anticorpos. Se ela não produz os próprios anticorpos, a próxima vez que ela engravidar, vai ser como se ela tivesse engravidado pela primeira vez de uma criança positiva, porque o corpo dela ainda não produziu os anticorpos, tá? Então, na verdade, a Rogan é um soro, apesar de muitas vezes aparecer em notícia, aparecer em coisas médicas chamando de vacina Rogan, mas não é uma vacina, é um soro, porque a pessoa está recebendo anticorpos prontos para impedir de produzir os seus, tá? Então, aqui, ó, o que eu falei, esqueci que tinha os slides. Então, vamos falar isso de volta olhando os slides. Então, a vacina, ó, ela é um tipo de imunização ativa artificial. Por que ativa? Porque a pessoa produz os próprios anticorpos. Artificial, porque a pessoa não ficou doente de verdade, tá? Então, imunização ativa, ela pode ser artificial quando toma vacina, ou pode ser anormal quando a pessoa fica doente mesmo, tá? Então, a pessoa recebe uma injeção de antígenos, corpos estranhos. Produz seus próprios anticorpos. Toda vez que produz os próprios anticorpos, ela produz também células de memória. Então, a próxima vez que ela tiver contato com o antígeno, ela não vai ficar doente, porque ela já tem a receita para matar esse micro-organismo, tá? No caso, então, do soro, então aqui, ó, a Rogan não é uma imunização ativa, ela é passiva, porque tem anticorpos prontos. Ela não recebe injeção de um antígeno, ela recebe a injeção de anticorpos prontos. Não produz seus próprios anticorpos, não produz células de memória e não evita a contração da doença futuramente. Então, o soro. O soro contém anticorpos prontos, por isso é chamado de imunização passiva, porque a pessoa não produz os próprios anticorpos, também não vai produzir célula de memória, então a gente diz que é uma imunização instantânea. Toda vez que a pessoa tiver contato com esse antígeno, ela precisa tomar o soro novamente, que é o caso da Rogan, tá? Então, a Rogan está dentro de todos esses parâmetros que a gente citou aqui, é um soro. Doação de sangue, quando a gente fala do fator RH. Pessoa, aqui a gente está mostrando um quadro verdadeiro do verdadeiro doador universal e do verdadeiro receptor universal. Então, vejam lá, o primeiro caso ali, ó, uma pessoa do tipo AB positivo. Então, está mostrando ali que uma pessoa do tipo AB positivo
pode receber sangue do tipo O, seja positivo ou negativo, do tipo B, do tipo A e do tipo AB. Tanto faz se é positivo ou negativo. Então, o AB positivo é o verdadeiro receptor universal, porque pode receber sangue de todo mundo. O AB negativo pode receber de todo mundo que também é negativo. Não pode receber de quem é positivo, tá? O A positivo pode receber do tipo O, positivo e negativo, e do tipo A, positivo e negativo. Quem é do tipo A negativo só pode receber do tipo O negativo ou do tipo A negativo. Quem é do tipo B positivo pode receber do tipo O e do tipo B, tanto faz se é positivo ou negativo. Quem é B negativo, só do O e do B negativo. O O positivo pode receber sangue do tipo O, seja positivo ou negativo, e o O negativo só pode receber do O negativo. Então, esse, ó, ele é o doador universal. Ele pode doar sangue para todo mundo, porque ele não tem nenhuma das proteínas no sangue. Porém, ele só pode receber sangue do O negativo, de quem é igual a ele, tá? Conseguiram entender? Então, essa parte do fator RH, o mais importante de saber, gente, é sobre a eritroblastose fetal, tá? Então, vamos relembrar lá. Eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido, só ocorre quando a mãe for RH negativo, ou seja, ela é Rzinho, o pai RH positivo e o filho RH positivo também. E vai ser quando ela tiver o contato pela segunda vez, ou seja, quando ela engravidar do segundo filho RH positivo, ou se ela já tiver recebido uma transfusão de sangue errado, ela pode desenvolver logo na primeira gravidez. Mas tem o soro chamado Rogan, que ajuda nesse processo para evitar que ela reconheça o filho como um corpo estranho e acabe combatendo, né, o feto. Então, gente, sobre o fator RH, é só isso mesmo, tá? Então, é um pouco mais simplesinho, vocês vão ver que os exercícios da apostila também são bem mais simples. Só que, geralmente, o fator RH, ele é cobrado junto com o sistema ABO, tá? Então, tem que saber o sistema ABO, tem que saber o fator RH, porque os dois são bastante cobrados e, geralmente, eles caem juntos nas provas, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, mandem mensagem tirando dúvida. A próxima aula, a gente vai ver um outro conteúdo, que é a segunda lei de Mendel, tá? A segunda lei de Mendel é quando a gente estuda duas ou mais características. Por exemplo, o fator ABO e o sistema ABO e o fator RH juntos, tá? Então, isso é a segunda lei de Mendel. Na próxima aula, a gente faz alguns exercícios aqui junto, para vocês entenderem como é que resolve, tá? Então, até a próxima aula.